Então, estamos aí, bom dia, boa tarde, finalizando o mês de julho, aqui nos Estados Unidos, Boston, escritório aí, consultório montado, começando de forma meio que espontânea para não perder o costume, até que chega o óculos que eu quero fazer as gravações de um óculos também, que eu achei maneiro, o óculos da Meta aí. Você vê que é coisa moderna. E eu sou a favor de acompanhar as coisas modernas, coisas para melhor. Se é para melhor, para adiantar o tempo, para mais saudável e tudo, vale a pena. Eu penso assim. Eu estava viajando numa parada do cara depois que ele nasce de novo. Você só consegue herdar o reino dos céus se você nascer de novo. Isso vale também para qualquer coisa que o cara pensa. Entendeu? O nascer de novo é a forma de filosofia de vida que eu inventei, que é a segunda ressurreição. Que é eu que inventei e escrevo sobre esse papo aí, que é o tema abordado, que é a segunda ressurreição. Toda a vida eu fui escritor, desde criança, mas é quando quem escreve também escreve alguma coisa, né? Sobre algo. Oculto, parece oculto, mas é uma expressão. Eu acho que o último estágio mesmo, assim, da loucura mesmo é quem escreve. Fala assim, mas por quê? Não. Mas é o primeiro estágio também, para se conhecer. Como se fosse construir uma casa de cima para baixo. Como assim? É como se você já tivesse aquela experiência. Tudo que você for fazer é como se você já tivesse aquela experiência. Você já ouviu falar naquilo ali? Não entra não. Então você já teve aquela experiência. Você não vai fazer. Nota-se que a criança, que o adolescente, ou o adulto, ou o velho, a tendência de repetir o hábito de repetir bom diminui o grau das coisas ruins poder acontecer igual você espera. Não é que você deseja, mas espera. Vai piorar, ou isso, e não consegue descansar, digamos assim. Mas tem um descanso. Você precisa de captar que isso aí é um chamado para você caminhar, meditar, sair fora. Entendeu? E se você até mesmo, né, Deus livre e guarda, se for livre, for privado da liberdade, os irmãos privados da liberdade, por algum motivo você precisa de meditar, de respirar, para diminuir. Tudo é para diminuir. Diminuir o quê? Saber o bom manejo da personalidade, para diminuir as consequências e as sequelas e reduzir o impacto do trauma, se amaciar, digamos assim, cuidar enquanto a mente se expande e cresce. Porque não tem como o cara melhorar e parar para pensar se ele não tiver experiência. Sempre assim. E por isso muitas das vezes tem coisa que, por exemplo, você pode ser uma pessoa que pode construir a sua própria casa, sendo homem ou mulher, tem condições. Você tem condição de instalar a cerâmica da sua cozinha, nas suas horas vagas, para você encarar essa solidão que vai ser o grande desafio da humanidade da agora para frente. Entendeu? Tá se tornando real. Você não poder comprar e nem vender. Como? Como? Nem isso a pessoa quer, não.
O consumo não consome. Você pode prestar atenção. A galera não quer beber mais. Que era o vício mais gostoso de levar é a cachaça, né? A galera não quer mais. Então é um negócio assim que chamou a atenção de todo mundo. Não é só isso. E outras notícias sempre pela metade. Eu tenho notado assim, não é que parece que tem maldade, tem uma notícia que ela é sempre para poder você pensar, mas pensar para o lado que eles querem que você pensa. E não é bem por aí. Pensa como é. E sem julgar você vai levando, vai fazendo. Como se aquela experiência fosse, se aquela vez ali fosse a segunda vez. Você vai subir lá naquela ponta lá, não tem segurança nenhuma. Aí complica, aí. Você tem que ter a segurança completa para você ir lá. Você tem que saber ir lá também. Ah, não, eu vou lá, não precisa disso, é solto. Mas aí você vai, como diz, matutando como é que funciona a vida. De vez em quando tem umas viagens mais legais. Aí, às vezes a gente quer registrar, não registra para poder falar depois e esquece. Mas essa de esperar a notícia ruim é a grande chave de tudo para você. Quando não tem sintoma, igual a menina falou, oh, Bim, mas eu capito como se eu tivesse para acontecer uma coisa ruim assim, mas como se fosse mesmo de real mesmo. Falei assim, mas foi? Ele falou assim, mas eu senti como se fosse. Pois é, ué, isso aí é bom para você perceber que você precisa meditar. Lembra de respirar. Você não estava respirando na hora. Eu duvido se você estava. Você passou muito tempo sem fazer isso aí. Ela falou assim, se eu passar muito tempo, volta muito mais forte. Eu falei assim, pois é, ué. Por que você não parte para essa dopagem aí diariamente? Ou até diariamente, ou por hora, horariamente. Por hora mesmo, entendeu? Que aí você vai vivendo como você já viveu. É uma segunda ressurreição, é um estilo. Isso aí é um trem assim que não é... É uma conversa, uma brincadeira que ela é uma prosa, é um caos. Que todo mundo esquece que parece que não vai existir, mas ela é falada. Um importantíssimo falou assim, ó, ela não vai existir. Fala assim, mas ela não vai existir. Por que ela não vai existir? Porque ela não existe. Mas como assim? Ué, primeiro tem que ter a primeira. Você já está esperando a segunda, é uma coisa assim que ela está longe. Não. Você tem que viver como já fosse a segunda, nesse receio de não querer passar por essa situação que ela oferece. Que são as consequências de querer e não poder. Que é o que é. E hoje nós estamos num caminho que a gente pode. Todas as coisas. Você pode prestar atenção, principalmente encarar as coisas da mente. A pessoa pode ter depressão, a doença que for. Ele não está condenado a viver sem ser aquilo ali, não. Ele vai encarar aquilo ali pro resto da vida, sim. Pode espernear. Igual, ó, eu vejo que isso é uma coisa que eu poderia até deixar de falar, que aproxima muito coisa pessoal. E aqui é uma coisa que eu não falo pessoal, que é um caos. Mas é sobre você ter culpa em ter adoecido uma pessoa que é um condutopata, ou seja, um psicopata. Isso não é verdade. Isso aí custa caro se a pessoa não souber se a pessoa não souber, como que eu digo, apreciar o que é o diagnóstico, estudar e ficar afim e partir para cima e reconhecer
e ser alguém a respeito, e ser empoderado, e ajudar, e amar, esquece. Esquece, esquece, esquece. A neurodivergência existe, meus amigos. E você ser maltratado por uma pessoa não é motivo por você virar a cara para ele. Porque 99% não sabe o que faz. Muito mais de 99%. Se possível, até os escolhidos não iam entender que tudo é bom. Tem gente que chorando aí de emoção, querendo dizer que aquilo ali é alguma coisa que é uma coisa que é resolvível. Entendeu? Não é para todos não, meu amigo. Não é todos que são iguais, não. Nesse sentido, não. Então vamos lá, né? Vamos para frente. Finalizou o vídeo aí, ó, o trem apitou. Sucesso a todos. O canal devagarzinho tá crescendo gente aí de diversos lugares diferentes, não é só da minha cidade natal, mas de diversos. É igual eu falei, o canal é para todo mundo, de tudo quanto é lugar. E vamos que vamos. Sabedoria para lidar aí, porque essa culpa, ela não é verdade.